Alô, fala Brasil, está no ar. Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Cada um tem um cronista que merece. Talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Esta é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar elucidar o que é esse país, o que é esse mundo, em todas as suas dimensões, né? Na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, hoje a notícia que agitou aí as redes e as próprias mídias mais tradicionais foi justamente os transplantes de coração do apresentador Fausto Silva, o Faustão. E essa análise, né, ela é muito menos sobre o transplante e muito mais sobre o que anda nas redes, né, o que se veicula nas redes e o propósito disso. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, né, eu acho que tem muita gente que confundiu, né, o apresentador Fausto Silva, que apresentou durante longos anos um programa na maior emissora de TV do Brasil, um programa com gosto um tanto quanto duvidoso, diga-se, depois de ter feito ali alguns programas históricos, como aí o Perdido na Noite, né, que virou até um certo cult, né, na época, e ainda hoje é cultuado por uma certa parte da vamos dizer, intelectualidade, né? E depois que ele foi para a Globo, ele, né, fez aí, passou pela Bandeirantes com Safenados e Safadinhos, eu assisti isso, sim, né? E que era uma tentativa de reeditar o Perdidos na Noite, mas ainda com uma pegada um pouco mais comercial também, né? E você teve depois o Domingão do Faustão, que foi um sucesso estrondoso, né? E que era um programa aí de auditório, mais de variedade de auditório, e ele é um excelente comunicador, mas o programa era uma porcaria, né? Cá para nós. Então, assim, eu acho que muita gente confunde esse apresentador desse programa aí de gosto duvidoso. Assim, agora foi para a Band, né? Só para completar o raciocínio. Desse programa de gosto duvidoso com o paciente Fausto Silva, né? Que necessitava, né, de um transplante de coração para continuar vivendo. E que, para isso, ele entrou num cadastro, né, uma lista do SUS para ser transplantado. Né? Hoje foi a notícia, né, de que ele conseguiu esse transplante, sendo o segundo dessa lista, porque o primeiro dessa lista não quis, e não quis dizer por que ele não quis esse coração. E aí tem muitas razões que podem levar a isso, segundo os especialistas, inclusive a própria condição do paciente no momento. Se ele tiver alguma infecção, por exemplo, ele não pode entrar em operação, né? Mas, assim, o fato é que a família não se pronunciou, porque também o que alimenta, assim, de certa forma, toda sorte de especulação. Mas, assim, o fato é que os especialistas nessa área dizem que a lista do SUS é transparente, é necessária, é transparente, que não tem maneira de burlá-la. E que essa história de que o Faustão furou a fila, né, é uma balela, né? E aí a gente se pergunta o porquê desses boatos se tornarem tão grandes a princípio de você ter que mobilizar, né, um aparato midiático para desmenti-los, né? Porque, na realidade, isso é um problema das sociedades contemporâneas, né?
essa questão dos boatos da fake news, isso é um problema para as sociedades contemporâneas que elas ainda não conseguem combater da forma mais eficaz, né? Então, Faustão não furou a dita fila, né? E, obviamente, isso, né, dito, é reproduzido por pessoas que não conhecem muito bem como funciona. Eu também não conheço, mas, assim, eu procuro me informar, né? Inclusive com pessoas da área médica. E as pessoas da área médica falam, não tem condição de furar, né? Assim, do ilícito, né? O ilícito pode passar por outras coisas. Como é que é? O tráfico de órgãos, isso é o ilícito, né? Agora, dentro da lista do SUS, não é capaz de você burlá-lo, não dessa forma, né? Então, eu procuro me informar, mesmo sendo leigo nessa área. Então, mas grande parte das pessoas não conhece, não tem nem esse tempo, essa disponibilidade que eu tenho, né? Nem tempo que eu tenho, mas assim, essa curiosidade mesmo, esse apuro para poder falar para vocês. Então, tem pessoas que retransmitem essa bobagem por desconhecimento. E tem outras que propagam isso com intenção. E que intenção é essa? Foi a mesma intenção que tiveram essas pessoas ao dizer, né, lá no início da Covid-19, né, plantar todas as formas de fake news sobre a questão da Covid e a questão das vacinas, sobretudo, né, alertando sobre o perigo das vacinas e tudo mais, né? Então, na verdade, né, um plano, realmente, de manipulação da opinião pública, obviamente, bem sucedido em alguns casos, levado a cabo por grupos com interesses políticos, ou que se utilizam disso para interesses políticos, né? E essa questão do Faustão entra um pouquinho nessa conta aí. Divulgar o boato, né, propagar o máximo possível, causar comoção, indignação, sentimentos, para aí você manobrá-los ou manipulá-los. Os fascistas, sem rede social, faziam isso. O nazifascismo fazia isso. Trabalhava com o sentimento, aflorava o sentimento e o manipulava. As redes sociais, infelizmente, estão repletas de fascistas. E a tática e as táticas desenvolvidas aí pelo chefe de propaganda nazista Goebbels são muito bem utilizadas nas redes aí sociais. Tendo dito isto, quero desejar uma boa recuperação ao Fausto Silva, ao Faustão, né? Espero até que ele volte para a televisão, mas com programas mais qualificados, né? Apesar de achar que ele não vai voltar. E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!